o que as pessoas fazem, o que fazem as pessoas livres? O que as pessoas livres fazem? E aí eu estava buscando um texto. Esse texto parece até uma redundância, parece até um paradoxo, esse texto, algo contraditório, mas na verdade não é. Veja só, o texto de Atos capítulo 16 é uma história para alguns que estão aqui, já conhecem, porque leem a palavra, outros que de repente são novos, ainda não conhecem, mas o texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Até aí tudo bem, amém? Meia-noite, os dois cantando, os outros presos os ouviam, cantando e louvando ao Senhor, orando e cantando hinos. Bom, na prisão, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas daquela prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: ei, não faça isso. Gritou e disse isso para aquele carcereiro: estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa fez o quê? Fez o quê, irmão? Alegrou-se muito, diga muito. Não se alegrou assim, se alegrou muito. Havia muita alegria ali, por haver crido em Deus, por haver entregue a sua vida e ver a sua casa toda salva em Cristo Jesus. Na verdade, a liberdade é uma dádiva de Deus, que Deus dá a todo aquele que invoca o nome dele e se entrega ao Filho dele. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um presente que Deus dá a todo aquele que invoca o nome dele, que entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz em João 8,36 assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, que coisa maravilhosa. Agostinho, ele diz assim: a liberdade do cristão não é o direito dele fazer o que quiser. Olha só essa frase de Agostinho: e sim de fazer o que Deus quer. Eu vou repetir a frase dele, que ele na verdade copiou de Jesus. A liberdade do cristão não é o direito dele fazer o que ele quiser, e sim de fazer o que Deus quer. Deus te dá a liberdade, não é para você fazer dela o que você quiser, mas para você fazer dela o que Ele quer que você faça dessa liberdade. Por que isso, pastor? Porque a liberdade, porque só Deus sabe qual é o melhor para nós. Só Deus sabe qual é o melhor para nós. E quando Deus te dá essa liberdade e você não faz exatamente aquilo para o que Ele quer, você está usando de maneira errada essa liberdade. Querido, não podemos afirmar que somos livres se ainda o nosso comportamento,
as nossas atitudes, as nossas escolhas e decisões são exatamente opostas às de Deus. Se eu digo que sou liberto, que sou livre, que Jesus me libertou, que eu sou um homem, uma mulher livre, mas você não age exatamente como Cristo te orienta, te dirige, então na verdade, querido, essa não é a liberdade que Deus te deu. Você não é livre para pecar, você é livre para abençoar, aleluia, amém? As pessoas estão livres, mas muitas delas usam dessa liberdade para permanecerem presos no seu orgulho, na sua vaidade, nos seus próprios pensamentos. A liberdade não se mensura, querido, por uma localização geográfica, não. A liberdade se mensura pelas ações que demonstram que você é uma pessoa livre em Cristo. O que demonstra que eu sou uma pessoa livre, que eu sou uma pessoa que Cristo me libertou, que agora eu tenho a liberdade que Deus me deu? São as suas ações, são as suas escolhas. Isso demonstra a nossa verdadeira liberdade, em nome de Jesus. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você quer ser uma pessoa livre, você tem que conhecer a verdade. Nós não conhecemos a verdade só lendo essa verdade. Nós conhecemos a verdade quando nós praticamos essa verdade. Quando a pessoa pratica a verdade, ela está vivendo a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela vai viver isso mesmo. Agostinho disse que a liberdade do cristianismo, olha essa frase, é severa, nasce da verdade, cresce no dever e vive na perfeição. Eu vou repetir, irmãos, essa frase que também copiou de Jesus. A liberdade do cristianismo, a liberdade do cristianismo é severa. Por quê? Porque Cristo nos libertou não para vivermos uma vida de pecado. Então é severa. Nasce da verdade, a liberdade nasce da verdade de Deus. Então só é livre aquele que vive na verdade de Deus. Amém? Cresce no dever. Eu sou livre, mas tenho deveres a cumprir. Ninguém é livre sendo irresponsável com essa liberdade. E ele continua dizendo, e vive na perfeição. Perfeição aqui no sentido de amadurecer, de continuar crendo naquilo ali, vivendo aquilo ali. Amém, queridos? O tipo de liberdade que Jesus quis mostrar para nós é uma liberdade diferente. Independente se você está preso numa cadeia, se você está no leito de um hospital, se você está com algum problema, independente. Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite. E não estavam ali, irmãos, assim. Tanto é que o texto depois diz que o carcereiro foi cuidar das feridas de Paulo e Silas, dos açoites que eles haviam levado. E eles estavam cantando e louvando a Deus. Meia-noite. Eu fico muitas vezes assim, irmãos, pensando assim, e as pessoas no Brasil que nós temos, essa semana, eu creio que todo mundo, né, que eu pedi para que os supervisores passassem para os líderes de célula, tudo compartilhasse, nós recebemos um áudio de um missionário. Meu Deus do céu, irmão, quem ouviu esse áudio? Quem não ouviu, ouça, irmão. Ouça esse áudio, porque só o áudio daquele missionário dava para eu ficar pregando aqui hoje a noite toda. Como que as pessoas no Brasil, nós somos livres. Podemos aqui vir à igreja aberta, louvar, adorar, celebrar. Podemos pregar na praça pública, podemos pregar dentro do shopping, podemos pregar dentro do supermercado, podemos orar nos montes, podemos orar na rua, podemos sair como igreja numa procissão, né? Vamos dizer procissão, numa passeata, né?
declarando Jesus como... Podemos fazer, nós somos um país livres, irmãos, livre. E o que nós fazemos? Mas eu vou trazer esse áudio, eu vou pregar sobre esse áudio aqui, irmão. Porque aquilo me impactou de tal forma, né? A pastora Gal, ela ficou impactada, o pastor Marco Júnior, a pastora Cláudia, né? O ministro Marcelo, a Rebeca, enfim, todos nós que ouvimos aquele áudio. Quem ouviu aquele áudio não pode ficar do jeito que está. Ele tem que de alguma forma dizer assim: Jesus, eu acho que eu ainda não entendi o que é ser livre em Cristo, ser liberto em Cristo. O tipo de liberdade que vem de Cristo não é pelo poder, mas é pela submissão. Não é pelo controle, mas é pela rendição. Não é por causa das posses, é com as mãos vazias. Essa é a liberdade que Deus nos deu, uma liberdade diferente. Nos submetemos a Cristo, não por obrigação, mas por amor. Nos rendemos a Cristo, não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não, nos rendemos a Cristo, porque Cristo é a nossa ressurreição. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Meu Deus do céu, eu fico pensando, depois que eu vi aquele áudio, disse assim: meu Deus, nós temos tudo e não sabemos dar valor a tudo que Deus nos deu. Mas se nós perdermos o que Deus nos deu, dessa liberdade, nós vamos reclamar depois. Nós vamos falar assim: antes nós podíamos fazer isso, hoje não podemos fazer mais, né? Já agora, nessa pandemia, a gente tem se arrependido e chorado, porque a gente tem vontade de ir na casa das pessoas agora, de sair nas ruas, de pregar, de chegar junto e tal. Não podemos fazer nada disso. Ao ponto de ter célula online, ao ponto de chegar no ano passado ter culto online, ao ponto de você não poder ir na casa de um parente, numa festa, para poder ali compartilhar e falar da palavra. Não podemos sair aí pelas ruas e entrar nas casas e assim: Jesus salva, eu vim aqui para orar por você. Não podemos. Olha o que Deus está ensinando à igreja dele. Aleluia. Mas pastor, enfim, o que faz as pessoas livres? Deixa eu falar para você. As pessoas que são livres por Jesus, elas nunca silenciam a voz da adoração. Ela pode estar na situação que for. Ela pode estar vivendo, como diz aí um termo aí meio forte, pode estar vivendo o inferno. Ela pode estar dentro do inferno, mas ela não silencia a voz dela da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem de gente que quando está na luta, na tempestade, ela murmura, ela chora, ela reclama, ela fala, ela não sei o quê. Não! Os que são livres em Cristo, querido, mesmo amarrados, mesmo aprisionados, mesmo em cima de uma cama, mesmo presos, mesmo na tempestade, mesmo no mar revolto, elas não silenciam a voz da adoração. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. E vou te dizer uma coisa, sabe por quê? Eu imagino, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não detalha nesse texto, mas eu imagino, diz aqui que os outros presos estavam ouvindo. Eu imagino que nenhum preso, depois das portas da cadeia abertas, nenhum deles fugiu, nenhum deles saiu, irmão. Por quê? Porque eles tinham ouvido a voz de Deus através dos cânticos que saíam dos lábios de Paulo e Silas. A esperança chegou naquela prisão.
Ei, não faça isso, disse Paulo. Todos estamos aqui, ninguém fugiu, aleluia. Porque ali naquele lugar a glória de Deus encheu aquela cadeia e encheu a vida daqueles presos que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, uma pessoa que é liberta por Cristo, que realmente é liberta por Cristo, ela não silencia a voz da sua adoração. Se não pudermos pregar nas ruas, nós vamos pregar nas prisões. Se os templos fecharem, nossa adoração nunca será silenciada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai fechar o templo, não vai calar a nossa boca. Nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar louvando. Nós vamos sair pelas ruas, nós vamos celebrar, nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos ministrar, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Ei, aleluia. Meu Deus do céu, irmão, você não entende o que é isso. Ah, pastor, tem milhares de famílias sofrendo. Eu sei disso, irmão. Ninguém está indiferente a isso, não. Ninguém. Todos os dias eu oro pelas famílias. Não sei se você faz isso. Porque tem muita gente que fala muita coisa e faz muito pouco. Nós não silenciamos a voz da adoração. Se os problemas aumentarem, nós nos tornaremos mais fortes. Você imagina 2 homens ali, irmão. Paulo e Silas, não estamos falando de qualquer um não. Nós estamos falando de um dos maiores missionários da história do cristianismo. Paulo, louvando, adorando. Problema? Muito, aumentou. Mas ele estava mais fortalecido. Se a decepção chegar, a adoração vai aumentar. Nada pode silenciar a sua adoração. O relacionamento com Deus, querido, em intimidade e adoração revela a liberdade que temos interiormente na presença de Deus. A nossa liberdade vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro, meu irmão. Ele estava preso com correntes, sabe, grilhões das pernas, nos braços, mas a liberdade dele não estava fora dele, estava dentro dele, aleluia. E enquanto a liberdade está dentro dele, a presença de Deus estava ali, e de repente um terremoto veio ali. Eu vou dizer uma coisa, eu vou terminar essa mensagem, você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. O que faz uma pessoa livre, pastor? Ela também está posicionada até que a situação mude. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Foi só de Paulo e Silas não. Isso significa que aonde você está, aonde tem um liberto por Cristo, uma pessoa livre, adorando a Deus, louvando a Deus, pessoas que estão ao seu redor vão ser libertas também em nome de Jesus. Mas o que eles faziam, pastor? Eles estavam posicionados, irmão. Como que um crente livre se posiciona, mesmo estando amarrado, aprisionado dentro da prisão, pastor, mesmo estando doente, ele está posicionado porque, querido, ele sabe que o Deus dele vai agir. Ele sabe que o Deus dele vai agir. Elias orou até ele ver o sinal da chuva. Vai lá, menino. E aí, não tem nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Ah, não vou orar mais não. Não está acontecendo nada, né? Vai lá, menino, 4ª vez. Vai lá, menino, 5ª vez. Vai lá, menino, 6ª vez. Elias, você já está me fazendo de bobo, Elias. Não adianta não, o céu está clarinho, não tem nada lá. Já é a 6ª vez que você me manda lá. Esse Deus está fazendo você de bobo. Elias disse assim, vai lá, rapaz. E ele foi a 7ª vez. E ele olhou e disse assim, voltou e disse assim, Elias, eu vi uma nuvem, olha o tamanho da nuvem que a Bíblia diz, do tamanho da mão de um homem. Olha para a tua mão. O que é isso, gente? Isso é um absurdo. Se tem 1% de chance, se agarre nela. Do tamanho da mão de um homem.
Elias estava posicionado em oração e não parou de orar até que do céu aparecesse o sinal. E ele disse para o menino assim: agora vai lá no rei Acabe e diz para o rei Acabe que vai vir um temporal que ele nunca viu, aquele como nós vimos aqui em Vila Velha naquele domingo. Vai e fala para ele. Eu penso, irmão, naquele menino devia estar assim: esse profeta é louco mesmo. Como é que eu vou lá e vou falar? O rei ainda é capaz do rei me matar, porque o rei vai olhar para o céu, não vai ver nada, porque não vai ver nada. Ele não vai ver nada, ele vai ver uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Como consegue ver lá em cima? O céu devia estar muito claro, irmão, muito claro, para poder você ver uma nuvenzinha assim, lá em cima. E sabe, vai lá, vai vir chuva aí. Eu quero dizer em nome de Jesus: se apegue naquilo que Deus está mostrando para você. Esteja posicionado, porque daqui a pouco, meu irmão, vai vir muita chuva de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre Vila Velha, sobre o Brasil. Não tema o teu coração, não. Irmão, pode arquitetar o que for, o Brasil é de Jesus, acabou. Os demônios podem arquitetar o que for através de homens, mas não adianta, eles não vão derrubar o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus, a igreja já se posicionou, a igreja está em oração, aleluia. Meu irmão, Jesus orou até o cego ver. Ele botou lá, e aí você, eu estou vendo assim, um cara, assim, como se fosse árvore. Vai lá e lava lá, se lava lá. E agora? Como é que está? Agora eu estou vendo. Sabe, um crente, uma pessoa livre em Cristo, ela está posicionada até que a situação mude. Os discípulos ficaram em Jerusalém até que do alto eles foram revestidos pelo poder do Espírito. E eu vejo muita gente no tempo da tormenta, deixa eu te falar uma coisa. Demora muito para que algo aconteça de repente, mas de repente vai acontecer. Então fique posicionado. Diga para o teu irmão que está do teu lado aí: irmão, fique posicionado. Quem não tiver em posição não vai experimentar não, meu irmão. Ei! Fica em posição em nome de Jesus. A nossa posição não é de desistência, a nossa posição não é de abandonar, a nossa posição não é desanimar, a nossa posição não é de murmurar, a nossa posição, sabe, querido, é de esperar até que do Senhor faça aquilo que Ele quer, e Deus vai agir. Nós nunca devemos estar numa posição de perdedores, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos libertos, irmãos. Nós somos livres. Aleluia. Então, olha, se posicione até que mude a situação. Não se entregue. Não se renda ao desânimo. Não se entregue aos falatórios desanimadores, sabe? Não se entregue àqueles pensamentos que vêm na tua mente, sabe? Para te destruir. Não se entregue. Quando vier essas coisas, você diga assim: alma, em nome de Jesus eu te repreendo, porque o meu Cristo está ressurreto. A esperança que eu tenho é a esperança de Cristo. A fé que eu tenho é na palavra do Senhor. E aí você começa a falar, e aquilo que está dentro da tua alma contra você vai desaparecer. E se o demônio estiver soprando, ele vai correr. Sabe por quê? Porque você está posicionado em Cristo. Amém? Meu Deus. Mas o que faz mais? Olha o texto, né? O que faz as pessoas livres em Cristo? Elas são movidas por compaixão. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar. Uma minha se matar, ficou doido, né? Porque ele ia morrer mesmo. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Compaixão, irmão, é um sentimento que expressa o que está no mais íntimo nosso. Compaixão é aquela
é aquele sentimento que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição. Então, compaixão não é só um sentimento de dor que você sente por aquele que está naquela situação, mas compaixão, ela vai mais além. Ela se transforma numa ação para aliviar o sofrimento do próximo. Para aliviar. Isso é compaixão. E quando você olha aqui e vê um homem que ia se matar, tendo uma família, porque ele tinha a sua casa, tinha a sua família. Você imagine aquela família, irmão, aquela mulher, os seus filhos. A notícia que ia chegar lá: olha, o seu marido se matou na prisão. Mas Paulo se encheu de compaixão, gritou: ei, não faça isso. Você tem a palavra da vida na boca, irmão. Tem muita gente morrendo porque muitas vezes a boca está fechada com a palavra da vida, com a palavra da esperança na boca da igreja. A igreja que tem essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos ter essa compaixão. Por várias vezes no ministério de Jesus, nós víamos como que Jesus tinha compaixão do próximo. Como que Jesus olhava para o próximo com dor, com sofrimento, e Jesus se aproximava deles para poder perguntar a eles: o que você quer que eu te faça? O cego disse assim: que eu veja, Senhor. Então vê, a tua fé te salvou. A outra chegou perto de Jesus, Jesus teve compaixão dela, porque ela tocou na orla dele, e dele saiu virtude, e ela ficou curada depois de 12 anos de tratamento com o médico, perdido todo o dinheiro no tratamento. E ela disse assim: Senhor, fui eu que te toquei, alguém me tocou. Ela disse assim: fui eu que te toquei. Então, mulher, a tua fé te salvou. Isso é compaixão, é tornar o nosso sentimento em ação em favor daqueles que estão passando pela dor, pelo sofrimento, pela luta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quando nós falamos de primícias, quando nós falamos aqui de ofertas, sabe, nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando de ajudar aquele que está numa dor ou passando por uma luta muito maior do que a nossa, porque quando nós fazemos isso, Deus usa pessoas também para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a missionária Raquel liga para mim, ou passa e-mail para mim, diz assim: pastor, está assim, 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 pessoas estão morrendo de fome aqui, pastor, que nós estamos evangelizando lá na Síria, irmão, trabalhando com os refugiados. E ela faz esse apelo às igrejas no Brasil, sabe, em nome de Jesus. Aquilo enche o meu coração. Eu disse: Senhor, eu queria ter mais para poder mandar, eu queria ter mais para poder ajudar, para que pelo menos uma pessoa pudesse ser salva lá, em nome de Jesus. Só você não imagina o que é isso. Você precisa chorar por isso, nós precisamos chorar por isso, mas nós precisamos agir em razão disso aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quem está livre sente compaixão, torna essa compaixão em ação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes nós ficamos retendo, irmão, retendo as coisas. Ah, pastor, porque não tem, porque não sei o quê. Mas, irmão, nós vamos ajudar lá, nós vamos fazer isso lá. Mas não adianta, irmão. Enquanto não tiver esse sentimento de compaixão, significa que você não entendeu a liberdade que Cristo te deu. Outra coisa que uma pessoa livre por Cristo ela faz. O que, pastor? Ela sabe contra quem ela está lutando. O texto da Bíblia diz assim: o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. Quem é livre, irmão, sabe contra quem está lutando. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra demônios, potestades, espíritos malignos, que nós não vemos, mas que agem. Muitas vezes esses espíritos malignos estão agindo através de pessoas, e você está lutando contra a pessoa, luta contra o demônio que está usando aquela pessoa. Muitas vezes esses espíritos, esses demônios, esses principados estão usando instituições para poder tentar destruir a tua vida. Você entende isso, querido? Destruir a tua casa, destruir a tua família. É dessa forma. E muitas vezes a gente se encontra lutando, a gente não sabe contra quem nós estamos lutando. Muitas vezes o inimigo usa a sua própria vida. Que isso, pastor? Você está entendendo? Quem está entendendo?
Pastor, o inimigo não usa a minha vida não, quem está comigo é Jesus. Pedro também estava com Jesus. Mas quando Pedro falou assim, não, mestre, onde tu for? Jesus olhou para ele e disse assim, Jesus olhou para o demônio que estava usando a boca de Pedro e disse assim, aparta-te dele. Sai dele. Eu te repreendo. Quem é livre em Cristo, quem entende essa liberdade que recebeu de Deus, sabe contra quem está lutando. Quem não sabe quem é seu inimigo, briga com todo mundo, irmão. Ele acha que todo mundo é seu inimigo. Até seu pai, sua mãe, até seu pastor, pessoas que querem o bem seu. Você acha que todo mundo é inimigo, porque você não sabe contra quem você está lutando. É muito importante usar o que? O discernimento espiritual, para que você saiba contra quem você está lutando. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque pode ser que algumas vezes você vai se encontrar lutando contra o próprio Deus. Se você não tem discernimento espiritual, parece que você está lutando contra Deus. Entenda isso no teu coração. O inimigo, querido, não é Deus, nem você, nem seu próximo, mas com certeza espíritos malignos, que agem, que usam. Então a pessoa que é livre em Cristo, ela tem esse discernimento, contra quem eu estou lutando. Paulo, uma certa ocasião, diz assim, eu não luto como dando soco no ar. Eu sei contra quem eu estou lutando. Eu sei contra quem eu tenho que lutar. Eu sei quem eu tenho que derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Martin Luther King, ele diz assim, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Por isso que Jesus, mas isso ele copiou de Jesus, né? Eu sempre falo que essa turma copia muita coisa de Jesus. Porque Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. Então quando você ama um inimigo seu, você transforma aquele inimigo em amigo. Aleluia, amém. O único que você não vai transformar seu amigo é o diabo. Embora a Bíblia diz que ele de vez em quando se transforma em anjo de luz, para enganar você e dizer que ele é muito seu amigo e ele quer o seu bem. Se você não tiver discernimento, ele vai derrubar você, mas você vai ficar firme em nome de Jesus, amém, querido? E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, o que faz essas pessoas livres, a última coisa, elas convertem em bem todas as situações. Porque quando eu comecei a ler o texto, eu não sei se você observou, quando eu comecei a ler o texto, o texto vai dizendo assim, Paulo e Silas estavam cantando e orando à meia-noite, até aí tudo bem. Mas aí depois disse assim, e os presos que estavam ali ouviam, então ele estava na prisão. A situação era diversa, a situação era terrível, era mal para eles, para o carcereiro. E aí o texto diz assim, querido, e pregavam a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O que parecia desastroso tornou-se em grande alegria e salvação. Eu profetizo isso na tua casa, na tua família, na tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que aparenta ser muito desastroso vai ser transformado, querido, em muita alegria, em muita salvação, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu profetizo isso. Os que são livres usam a liberdade que Cristo dá para transformar o que é mal em bem, o que é perdido, querido, em salvo, o que é tristeza em alegria. O que é livre, querido, usa dessa liberdade para transformar a escassez em abundância. Tudo terminou em uma grande celebração e festa. Todos nós gostamos de celebração, todos nós gostamos de festa. As pessoas que têm a liberdade em Cristo, não importa, irmão,
A situação é terrível, pastor, mas aqueles que estão libertos em Cristo vão transformar essa situação. Você vai ver só, aquilo que é maldição vai se transformar em bênção, aquilo que é tristeza vai se transformar em alegria. No final vai ser uma grande festa e celebração, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Corações, querido, que estão angustiados, vai ser transformado, irmão. Vai vir muita paz em nome do Senhor Jesus. Nós somos transformados, nós temos a liberdade de Cristo para transformar o ambiente em que nós estamos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, para a glória de Deus. O grande evangelista Moody, ele afirmou assim: disseram-nos para deixar nossa luz brilhar, e se isso acontecer, não precisamos dizer a ninguém. Faróis não disparam canhões para chamar a atenção do seu brilho. Faróis apenas brilham. Quem é liberto por Cristo vive brilhando. As pessoas que querem luz vão se aproximar de você. Eu vou repetir, você não entendeu. As pessoas que precisam de luz, elas vão se aproximar de você. Porque as pessoas, elas não gostam da escuridão. E por que muitas, pastor, ainda estão na escuridão? Porque elas estão aprisionadas. Por isso que a igreja ora. Por isso que a igreja prega. Por isso que a igreja age. Para que essas pessoas sejam libertas e possam chegar até a luz. Quando você, Wilson, tem uma historinha. Quando você liberta um passarinho que foi criado preso e solta aquele passarinho, normalmente ele morre, ou ele volta para o lugar que ele foi criado, porque ele se acostumou com a prisão. Ele não consegue voar, ele não consegue ir longe. Ser livre, quando Jesus nos liberta, Ele diz assim: meu filho, voa. Aleluia. Voa. O que eu tenho para você são coisas grandes que você não conhece, mas que eu vou revelar para você. Voa. Você foi liberto. Você está livre. E por que, pastor? Sabe, a Bíblia diz que Ele nos tirou da prisão das trevas e nos deu a liberdade para voar no reino dEle. Voa. Voa. Vamos voar. Não importa, queridas, situações adversas que nós venhamos viver ou estejamos vivendo. Nós somos em Cristo pessoas livres. Deixa eu te dar um conselho. Não deixe de acreditar, continue crendo, em nome de Jesus. Porque aquilo que aparenta que vai te destruir, vai ser transformado, e vai vir salvação, e vai vir libertação, e vai vir cura, e vai vir paz. E vou dizer uma coisa para você, e isso é só o começo, porque a Bíblia não continua contando a história da vida e da casa daquele carcereiro, mas eu estou imaginando a vida daquele carcereiro a partir dali. Que coisa maravilhosa, como foi com Paulo e Silas, o carcereiro e toda a sua família. Eu quero te dizer, espere, porque dias melhores virão. Espere, porque de repente um terremoto vai acontecer. Aleluia. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não desista. Você é uma pessoa livre.
Você não pode se colocar debaixo de uma prisão, porque quem te libertou te deu poder para você voar. Esperem, se posicione, continue ali. Não deixe a tua boca fechada, não silencie a sua adoração. Adore, 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 adore ao Senhor, adore mesmo, sabe? Não deixa nada silenciar a sua adoração. Nós vamos vencer, nós vamos passar por esse mar, nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus, como igreja, como nação de Jesus, amém, queridos? Aleluia.